Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então a gente vai dar continuidade, né, a esse grande personagem filósofo, né, Engel, e o dualismo alemão, né? A partir daí a gente vai entender um pouco mais sobre o Johann Wilhelm Friedrich Hegel, que foi um que produziu muito, né, a questão de fascículos, suas grandes obras voltadas para a história, né? E a partir daí esse grande filósofo começou a fazer essas ideias em torno, né, da própria sociedade ao longo do seu tempo. O mais alto objetivo da arte é o que é comum à religião e à filosofia, tal como estas é um modo de expressar do divino das necessidades e exigências mais elevadas do espírito. Engel, esse grande filósofo, né, da Idade Moderna. Então, a partir daí, ele nascido em 1770 a 1831, Hegel começou principalmente seu expoente no questão do idealismo alemão, ou seja, as ideias voltadas para o desenvolvimento, né, da sua capacidade e potencialidade. Sua filosofia representa um ponto culminante do racionalismo, ou seja, a razão está em prol do desenvolvimento. Ele começou a conciliação da filosofia com a realidade, e a partir daí o pensar da realidade como espírito, ou seja, não somente como uma substância, mas também como sujeito. Então ele começou a fazer uma ligação desse sujeito com o próprio objeto, que seria a substância da matéria. Isso também significa pensar da realidade como um processo, como um movimento, que é isso que ele ficou estudando ao longo do processo. A questão de cada sociedade em seu tempo tinha realmente uma designação do progresso. E a partir daí esses movimentos vai estar dando a questão do reconhecimento, né, e da representação dos fatos que estão ocorrendo naquele momento. Então, ao explicar o movimento gerador da realidade, ele desenvolveu uma dialética idealista, ou seja, no sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a se aplicar, mas é o próprio tecido real do pensamento. O mundo é uma manifestação da ideia. O que seria isso? A real é racional e racional é real. A história universal nada mais é do que a manifestação da razão, da consciência, ou seja, a ciência em prol do desenvolvimento, né, dos fatos. Com isso, a questão das ideias, ou seja, a idealista, né, que ele começou a ligar a racionalidade para provar, né, a questão do progresso ao longo da sua capacidade de existência. Então, a manifestação do mundo seria isso: a real racional e o racional seria real, ou seja, fatos, né, comprovados. A partir daí, a dialética hegeliana, né, de Friedrich Hegel, como falei, de 1770 a 1831, foi um filósofo alemão, um dos mais criadores do sistema filosófico chamado idealismo absoluto. Esse idealismo absoluto foi um precursor da filosofia continental e do marxismo, né? A partir daí, dentro desse desenvolvimento dele, o sistema desenvolvido por Hegel foi o idealismo absoluto, onde esse idealismo dialético abrangeu várias áreas do conhecimento, como a política, a psicologia, a arte e a própria filosofia e a religião. A teoria do filósofo significava, o objetivo dela era basear-se na ideia de que as contradições e a dialética são resolvidas para a criação de um modelo que tanto pode refletir-se no espírito ou o sentido de alma e aspirações das ideias como estado político, ou seja, o desenvolvimento da própria consciência pela sua própria potencialidade dos atos da ação. Engel, com ponto de partida derivado, né, deviu, né, o Engel colocou não a natureza, mas sim a matéria, como a exposição, né, gente? Mas a ideia pura, que seria a tese, está para se desenvolver colocando um objeto oposto a si. E a natureza é a antítese, que é a ideia aliada ao mundo privado da consciência. Daí, da luta desses dois princípios, tese e antitese, né? Antitético nasce a síntese, que seria um resumo de tudo, uma conclusão, que seria o espírito que há um tempo pensando a matéria, isto é, a ideia de tornar a consciência de si através da própria natureza. Então, a tese
seria o começo, a antítese seria realmente um meio, que seria a questão do desenvolvimento daquilo ali, e a síntese seria a conclusão de tudo que vai dar realmente em torno, né, do objeto que está sendo pesquisado, ou seja, a partir daí a consciência torna realmente real. Para isso também ele colocou o movimento dialético, como falei, né? A realidade do espírito possui uma vida própria, ou seja, o movimento dialético seria movimentos sucessivos e contraditórios que levou à tese, à antítese e à síntese. Por exemplo, a Revolução Francesa, então os barbarismos, liberdade, ou seja, uma realidade dinâmica, embate a suspensão das contradições dialéticas do movimento real da própria realidade. Ser em si, ser fora de si e ser para si, que isso foi utilizado para movimento dialético, que seria a tese, antítese e síntese. Ser e sim seria a tese, aonde está uma certa construção daquilo. Antítese, fora de si, ou seja, vai ser o desenvolvimento do meio gerador. E ser para si é a síntese, que seria a conclusão da forma que foi todo realmente o objetivo das duas, tese e antítese. Com isso, né, ele coloca, como exemplo que eu coloquei, a Revolução Francesa. Ela foi bárbara, mas também deu uma liberdade democrática. Então, foi um fato comprovado, foi uma questão histórica. Então, embate a superação das contradições, mas o movimento foi real, de realidade. A partir daí, o idealismo alemão, né, desse grande filósofo, né, Engels, foi que ele começou com as bases fundadas por Kant, né, porque foi uma corrente considerada a partir daí do sujeito. Também tivemos Arthur Schopenhauer, que foi utilizado o mundo como realmente conhecemos e pelas representações da ilusão, né? Também admite que é possível conhecer as coisas como são através, né, de realmente de existir e interagir. E vai também o pensador existe na criação do cristão, aonde vai estar o Soren Kierkegaard, que está uma ligação da estética, da ética, da religião, e propondo assim a relação desse homem com o mundo e a questão rígida para o desenvolvimento, né, inválido de todas as concepções. Isso foi tudo isso o idealismo alemão desse grande filósofo, utilizando os pensamentos de Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard e também dessa corrente baseada por Kant. Então, a categoria do estado da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. Engel, Friedrich Engel. Fica com Deus, fica até a próxima e fica com essa grande palavra, sinais.